Olá pessoal, vamos continuar a nossa disciplina de matemática e a partir de hoje nós vamos estudar um novo tópico na nossa disciplina, que é o conjunto dos números complexos. Bom, na última semana você já fez um breve resumo da parte histórica de números complexos e estudou algumas operações importantes dentro do conjunto dos números complexos. Na videoaula de hoje e na próxima semana nós vamos aprofundar um pouco esse estudo. Então, de forma resumida, hoje nós vamos apresentar uma motivação para o estudo de números complexos, definição formal de números complexos e operações que nós vamos usar no dia a dia do estudo de números complexos. Como motivação, bom, o matemático Cardano, dentre outros matemáticos gregos, bem da antiguidade, eles tentavam solucionar várias equações. Uma delas é a equação desse tipo: x² mais ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais. O interessante é que quando eles tentavam solucionar esse tipo de equação, eles chegavam em coisas impossíveis dentro do conjunto dos números reais, que era impossível de solucionar. Aqui no nosso caso, nós vamos apresentar uma equação bem simples, que nós vamos tentar conseguir resolver, e nós vamos chegar em algo similar ao que o Cardano e outros matemáticos chegaram, onde eles paravam os cálculos e não conseguiam seguir em frente, porque chegavam em algo impossível dentro do conjunto dos números reais. Nós vamos tentar solucionar uma equação de segundo grau, que é a x² menos 6x mais 13. Você já sabe que para tentar achar a solução de uma equação de segundo grau, a gente usa a relação de Bhaskara, certo? Bom, como você já sabe extrair os coeficientes a, b e c de uma equação de segundo grau e substituir na relação de Bhaskara, nós vamos chegar em algo desse tipo, que é impossível de ser solucionado, uma vez que o raiz quadrada de menos 16 não existe. Era algo parecido que o Cardano e outros matemáticos chegavam ao solucionar equações desse tipo, ou equações mesmo do segundo grau. Os cálculos se paravam, porque não existia solução, não existia resposta para a raiz quadrada de número negativo. Ok? Então, nesse caso, os cálculos se paravam, porque raiz quadrada de menos 16, por exemplo, não existe, e nós concluiríamos que a equação não tinha solução. Mas o objetivo de Cardano e outros matemáticos não era parar os cálculos, era tentar solucionar a equação. Mas eles já percebiam que dentro do conjunto dos números reais isso era impossível. Então, houve-se uma necessidade de desenvolver um estudo de anos para ampliar o conjunto dos números reais para outro conjunto numérico. Então, eles começaram a introduzir a seguinte técnica. Nós vamos substituir, introduzir uma unidade, que nós chamaremos de unidade imaginária, dentro daquele cálculo que até então estava impossível, onde isso faz parte não do conjunto dos números reais, mas um outro conjunto maior que o dos números reais, que eles chamavam de conjunto dos números complexos, que continha essa unidade imaginária. Ok? Bom, como você já sabe, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais possuem símbolo. O conjunto dos números complexos também terá, que é o C. Então, introduzindo a unidade imaginária em cálculos que são impossíveis dentro do conjunto dos números reais, como aquele que nós vimos no slide anterior, nós vamos conseguir solucionar a equação. Vai ser da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos escrever aquela relação de Bhaskara que até então estava parada de uma outra maneira. Nós vamos escrever o menos 16 que está lá dentro da raiz numa decomposição de dois números, que é o 16 vezes menos 1. Eu faço isso para tentar extrair ao máximo de número dentro da raiz, deixando apenas o menos 1 lá dentro, porque a gente já sabe que raiz quadrada de menos 1 não existe. Quem teve essa ideia de reduzir esses cálculos foi o matemático Girard. E ele fez isso para introduzir a unidade imaginária que nós enunciamos no início do slide. Nós vamos fazer a seguinte substituição. No lugar de raiz de menos 1, lá da relação de Bhaskara, nós vamos trocar pelo i, que é a unidade imaginária que eu estou dizendo nesse slide. Quem teve essa ideia de substituição foi o matemático Euler. Ao fazer a substituição aqui na relação de Bhaskara, nós vamos reescrevê-la da seguinte forma. 6 mais ou menos 4i dividido por 2. Bom, então você observa que
Aquele cálculo impossível do conjunto dos números reais agora se tornou possível introduzindo a unidade imaginária i, que é substituir o raiz quadrada de menos 1 por i. Agora eu posso continuar o cálculo. Observe que se eu simplificar todos os números dessa fração por 2, eu fico com 2 mais ou menos 2i. Você está observando que a unidade imaginária agora acompanha todos os cálculos até o fim. E isso vai ser totalmente natural. Bom, como você já sabe, eu consigo agora duas soluções para a equação do segundo grau. Uma delas é o 3 mais 2i e a outra é o 3 menos 2i. Pronto! Eu consegui solucionar a equação do segundo grau, porém com uma unidade imaginária introduzida. Então, essa solução, esses dois números, não são números reais, são números complexos. Ou seja, agora eu estou trabalhando com um conjunto numérico novo até então não visto, que é o conjunto dos números complexos, que é uma ampliação do conjunto dos números reais. Bom, observe que aquelas duas soluções que nós chegamos, o 3 mais o 2i e o 3 menos 2i, que são soluções da equação do número que são soluções da equação do segundo grau, porém são soluções complexas, não são soluções reais. Nós vamos dar alguns nomes para aquela solução, tá? Observe que o x1 e o x2 que eu cheguei são escritos na forma a mais bi. É um número mais um outro número acompanhado da unidade imaginária. Você viu no slide anterior. 3 mais 2i e 3 menos 2i. Um número sozinho, somado com outro número acompanhado da unidade imaginária. Certo? Esse número sozinho, que é o a, nós vamos chamar de parte real do número complexo. O número b, que é o que acompanha a unidade imaginária, é a parte imaginária do número complexo. Vão ter exercícios na atividade para você identificar a parte real e a parte imaginária. Observe que a parte real e a parte imaginária são dois números reais. Só que um deles vai estar sozinho, a parte real, o outro vai estar acompanhado da unidade imaginária, que é a parte imaginária do número complexo. Tudo bem? No meu caso ali, o x1, o 3 mais 2i, o 3 é a parte real e o 2 é a parte imaginária. Na outra solução, que é o x2, 3 menos 2i, o 3 é a parte real e o menos 2 é a parte imaginária. A gente carrega sinal para identificar essas partes, ok? Bom, quem deu o nome para a parte real e parte imaginária de um número complexo foi o matemático que você já conhece como Descartes, ok? Bom, então nós vamos formalizar que todo número complexo é escrito dessa forma, a mais bi. É natural a gente chamar de z ou de w, tudo bem? Na maioria das vezes vai ser z. Então todo número z escrito dessa forma, a mais bi, é chamado de número complexo, onde a e o b são números reais e o i é a nossa chamada unidade imaginária. Então agora todos os números que vão aparecer serão dessa forma no nosso estudo. Bom, é claro que quem definiu essa formalização para número complexo foi o matemático Gauss. Agora, definição formal de número complexo. Um número complexo é todo par ordenado AB, que pode ser escrito na forma a mais bi, onde a e b são números reais e i é a unidade imaginária, sendo que a unidade imaginária é o raiz quadrada de menos 1. Ou também pode aparecer da seguinte forma a unidade imaginária: i quadrado igual a menos 1, certo? É só você aproveitar essa conta aqui que nós introduzimos no slide anterior. O i igual a raiz de menos 1. Qual é o contrário de raiz quadrada? Elevado ao quadrado. Então essa raiz vem para cá como elevado ao quadrado. Então, i igual a raiz de menos 1 ou i quadrado igual a menos 1 pode ser usado na substituição para solucionar equações do segundo grau que até então não tinham solução no corpo dos números reais. Ok? Você pode usar quaisquer umas dessas duas igualdades. Bom, essa forma a mais bi é a que a gente chama de forma algébrica do número complexo. Então, se a mais bi é um número complexo, nós vamos dizer o seguinte: o número complexo é imaginário é um número imaginário se o b for diferente de zero. Então, se o b for diferente de zero, esse número complexo todo a gente chama de número imaginário, porque todo ele não faz parte do conjunto dos números reais. Ele está dentro do conjunto dos números complexos.
Ele chama número imaginário puro se o A for zero e o B for diferente de zero. Então, se o número complexo não tiver forma real, parte real, a gente chama de imaginário puro. Ou seja, se a parte real do número complexo for zero, o número é imaginário puro. E o número complexo é somente o número real se o B for zero. Se o B for zero, a unidade imaginária some. Então fica Z igual a A, que é apenas um número real. Ok? Então, recapitulando. Um número complexo é imaginário se a parte imaginária dele for diferente de zero. Um número complexo é imaginário puro se a parte real for igual a zero e a parte imaginária for diferente de zero. E um número complexo é totalmente real se a parte imaginária dele for igual a zero. Ok? Bom, então aqui agora nós vamos apresentar o diagrama dos números, dos conjuntos numéricos que até então nós conhecemos. Nós tínhamos os números naturais, que são números de contagem, somente positivos. Ampliamos para os números negativos. Ampliamos para as frações, que é o conjunto dos números racionais. Além das frações, existem os irracionais, que são raiz de 3, menos raiz de 5, números como o π, 3,14, etc., que não tem dízima periódica. Tudo isso forma o conjunto dos números reais e nós ampliamos para o conjunto dos números complexos, introduzindo a unidade imaginária. Ok? Bom, então agora nós vamos apresentar as operações que nós podemos fazer dentro do conjunto dos números complexos, começando pela igualdade. Bom, então seja Z1 e Z2, sendo Z1 A mais BI e Z2 C mais DI, formas algébricas do número complexo, é claro, onde esse A, B, C e D são números reais. Nós dizemos que dois números complexos são iguais se as partes reais são iguais e as partes imaginárias são iguais. Então, dois números complexos são iguais quando as partes reais têm o mesmo valor e as partes imaginárias também têm o mesmo valor. Vamos dar um exemplo. Determine o valor de x para que esse número seja igual a esse outro número. Tá vendo? São dois números complexos. Claro que eles estão escritos aí de uma forma um pouco bagunçada. Nós vamos fazer alguns cálculos para encontrar o valor de x. Quando é que esse número complexo, escrito dessa forma, é igual a esse número complexo? Bom, eu tenho que saber qual é a parte real desse número complexo, a parte real desse outro, a parte imaginária desse número complexo e a parte imaginária desse outro. Bom, esse número complexo, menos 13 menos i, eu já sei qual é a parte real dele. A parte real dele é o menos 13. Enquanto a parte imaginária é o menos 1, que é o que acompanha a unidade imaginária que está oculto ali. Bom, mas primeiro eu preciso saber qual é a parte real e imaginária desse primeiro número complexo que está escrito dessa forma. Tá bom? Então vamos lá. No primeiro número complexo, que está na primeira parte da igualdade, nós vamos fazer uma série de distributivas. Vamos lá. Bom, x vezes 1 é x. X vezes menos 3i é menos 3xi. yi vezes 1 é yi. yi vezes menos 3i é menos 3yi ao quadrado. Você já sabe da definição formal de número complexo? Que i ao quadrado pode ser substituído por menos 1, que foi o que eu fiz. Fazendo a regra de sinal, eu vou chegar com todas essas parcelas. X menos 3xi mais yi mais 3y. Agora eu vou juntar o que eu posso juntar. Olha, o que tem i, eu vou juntar. O que não tem i, eu também vou juntar. Então o x se junta com mais 3y. E o menos 3xi mais o yi se junta também colocando i em evidência. Verifique aí no seu caderno e se convença desse resultado. Então, depois de fazer a multiplicação, eu junto quem não tem i e junto quem tem i. Eu faço isso para você perceber que isso aqui que não tem a unidade imaginária é a parte real do número complexo. E essa que acompanha a unidade imaginária é a parte imaginária do número complexo. Então, parte real do primeiro número complexo, x mais 3yi. Ou, perdão, x mais 3y. Parte imaginária desse número complexo, menos 3x mais y. Agora vamos fazer a igualdade.
Então, como eu reescrevi esse número complexo dessa forma, eu vou igualar ele com menos 13 menos i. Pronto. Então agora, dois números complexos são iguais quando a parte real do primeiro for igual à parte real do segundo. E quando a parte imaginária do primeiro for igual à parte imaginária do segundo. Então foi isso que eu fiz. Parte real do primeiro, x mais 3y, tem que ser igual a menos 13. Parte imaginária do primeiro, menos 3x mais y, tem que ser igual à parte imaginária do segundo, que é menos 1. Isso é um sistema linear que nós já aprendemos no segundo ano do ensino médio. Resolvendo esse sistema, para x e y, eu vou chegar que o valor de x é menos 1 e o valor de y é menos 4. Aqui no enunciado faltou, né? Determine xy pertencente aos reais. Corrija, por gentileza. Então, a maioria das vezes que você estiver tratando de uma igualdade de números complexos, se ele não estiver escrito na forma algébrica, eu tenho que fazer os cálculos para deixar ele na forma algébrica, com parte real e parte imaginária. Aí depois eu faço a igualdade, igualando parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Você vai chegar num sisteminha ou num cálculo simples para determinar valor de x ou valor de y. Então esses dois números complexos são iguais quando x for menos 1 e quando y for igual a menos 4. Ok? Vamos agora a outra operação, a adição. Dois números complexos na forma algébrica são iguais quando você soma as partes reais e quando você soma as partes imaginárias. Bem simples. Olha o exemplo aqui bem claro para ilustrar a adição. Tenho esse número complexo, z mais 5i, e o outro número complexo, 3 mais 2i. Quero fazer a soma dos dois. Qual vai ser a soma, que vai ser o novo número complexo que eu vou chamar de w? Bom, ao somar os dois números complexos, é somar 7 mais 5i com 3 mais 2i. Eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 7 mais 3, as partes reais, 5i mais 2i, os números que acompanham as unidades imaginárias. Bom, 7 mais 3, 10. 5i mais 2i, 7i. Então, o w, 10 mais 7i, é o resultado da soma desses dois números complexos. Observe que a parte real da soma é 10 e a parte imaginária é 7. Bem simples a adição. Soma as partes reais, soma as partes imaginárias. O mesmo vai ser para subtração. Dois números complexos na forma algébrica, você faz a subtração deles da seguinte forma. Subtrai as partes reais e subtrai as partes imaginárias. Vou aproveitar os mesmos números complexos da adição para fazer a subtração. Olha, cuidado que vai ter regra de sinal. Subtraindo os dois números complexos, 7 mais 5i subtraído de 3 mais 2i. Coloquei parênteses porque vai ter regra de sinal. Bom, fazendo a regra de sinal, eu vou ficar com isso. 7 menos 3 mais 5i menos 2i. Verifique aí no seu caderno, tudo bem? Bom, eu subtraio o que eu posso, sem unidade imaginária. Subtraio o que eu posso, com unidade imaginária. 7 menos 3, 4. 5i menos 2i, 3i. Então, 4i mais 3i é o resultado da subtração desses dois números complexos. Parte real da subtração é 4, parte imaginária da subtração é 3. Simples. Subtrai as partes reais e subtrai as partes imaginárias. E tome cuidado com as regras de sinal que podem aparecer. Agora, quando é que podemos multiplicar dois números complexos? Então, seja dois números complexos na forma algébrica, o produto de dois números complexos, a multiplicação de dois números complexos, eu vou apresentar na forma de distributiva, ok? Ou se você quiser memorizar essa relação e substituir os valores, fica a seu critério. Então vamos lá. Vou aproveitar os números complexos dos exemplos anteriores. Primeiro, 7 mais 5i, 3 mais 2i. Quero fazer a multiplicação dos dois. Bom, fazer a multiplicação dos dois, basta você multiplicar dessa forma, aplicando distributiva. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2i, 14i. 5i vezes 3, 15i. 5i vezes 2i, 10i ao quadrado. Você já sabe que no lugar do i ao quadrado eu posso substituir por menos 1. E 10 vezes menos 1 é menos 10. Agora, o 21 se junta com menos 10. E o 14i se junta com 15i. 21 menos 10, 11.
14i mais 15i, 29i. Então, o resultado da multiplicação desses dois números complexos é 11 mais 29i. Parte real, o 11, parte imaginária, 29. Bom, se você quiser, você pode identificar A, B, C e D aqui nos números complexos e substituir nessa relação. Vai dar o mesmo resultado. Eu prefiro fazer pela distributiva, fica mais simples. Então, multiplicação de dois números complexos, basta você multiplicá-los aplicando a distributiva. Lembre-se de substituir a unidade imaginária que sempre vai aparecer, o i quadrado por menos 1. Agora, vamos a uma outra operação não muito conhecida nossa no conjunto dos números reais, mas no conjunto dos números complexos tem, que é o conjugado. O conjugado nós já ouvimos falar um pouco lá no conjunto dos números reais, quando a gente fazia a operação de racionalização, ok? Então, nós chamamos um número complexo A mais BI, o conjugado dele, de A menos BI. Ou seja, o conjugado de um número complexo, basta você reescrever ele trocando o sinal apenas da parte imaginária. Então, o número complexo A mais BI, o conjugado dele, A menos BI. Z é um número complexo. A simbologia do conjugado é o Z barra, tudo bem? Z minúsculo aqui. Coloquei maiúsculo, mas foi erro de digitação. Então, Z igual a mais BI é um número complexo. O conjugado dele é o Z barra, A menos BI. Troca apenas o sinal da parte imaginária. Então vamos aos seguintes exemplos. Calcule o conjugado do número complexo 5 mais 3i. Então, Z barra é 5 menos 3i. Só troquei o sinal da parte imaginária. O conjugado do número complexo menos 6 menos 2i. Então vai ficar menos 6 mais 2i o conjugado dele. O conjugado de Z igual a 10i. Vai ficar menos 10i. Troca apenas o sinal da parte imaginária. Observe que esse número real, esse número complexo aqui, ele é número imaginário puro, porque não tem parte real. Tudo bem? E qual é o conjugado do Z igual a 8? Bom, observe que esse aqui é um número real, porque ele não tem parte imaginária. E o conjugado de um número complexo troca o sinal da parte imaginária. Como não tem parte imaginária, o conjugado desse número é o próprio 8. Então, conjugado de um número complexo, sempre você troca o sinal da parte imaginária. Você mantém o sinal da parte real. Ok? Exemplos aí para você entender melhor como se calcula o conjugado de um número complexo. Agora, com base no conjugado de um número complexo, nós vamos definir a divisão de dois números complexos. Ok? Nós dividimos dois números complexos, assim, ó, um dividido pelo outro, quando você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Isso se parece muito com a racionalização de frações, quando a gente tinha raiz no denominador. É um pouco similar. Então você divide um número complexo pelo outro, quando você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Vamos a um exemplo? Calcule a divisão de 3 mais 2i por 1 mais i. Então nós vamos fazer o seguinte. Essa divisão só é válida se eu multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Qual é o conjugado de 1 mais i? É 1 menos i. Pronto. E o que eu vou fazer agora? Multiplicar essas duas frações. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, que eu já fiz aqui, ó. Primeiro, quando eu faço a divisão de dois números complexos, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, que está aqui em azul. Faço o conjugado do denominador. No meu caso aqui é 1 mais i, o conjugado é 1 menos i, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu vou multiplicar essas duas frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Bom, agora você observa que nessa fração eu tenho multiplicação de números complexos, que eu faço distributiva, que foi uma das operações anteriores vista. Ok? Depois que você fizer todas as distributivas, tanto no numerador quanto no denominador, vai ficar algo desse tipo. Observe que vai aparecer menos 1 para você substituir pela unidade imaginária tanto em cima quanto embaixo. Certo? Feito as contas, nós vamos ficar com 5 menos i sobre 2. Verifique e se convença desse resultado. Agora, eu vou separar aqui em duas frações. 5 sobre 2 menos 1 sobre 2i. Para destacar a parte real, ok? Aliás, a parte real e a parte imaginária.
Observe que o resultado dessa divisão dos dois números complexos é o número complexo 5 sobre 2 menos 1 sobre 2i, sendo 5 sobre 2 a parte real e o menos 1 sobre 2 a parte imaginária. Ou seja, a divisão desses números complexos é o número complexo 5 meios menos meio i. Certo? Mais uma vez, parte real 5 meios, parte imaginária menos 2i. Então, recapitulando, divisão de números complexos, você só realiza a divisão quando você multiplica essa divisão pelo conjugado do denominador, tanto em cima quanto embaixo. Ok? Faça o cálculo do conjugado, faça a multiplicação das frações, que você vai conseguir chegar na divisão dos dois números complexos. Importante, no processo de divisão, sempre lá no final, não terá parte imaginária no denominador, ok? Bom, agora nós vamos passar para a última operação de números complexos que nós vamos estudar, que são as potências da unidade imaginária i, que é bem simples. Seja n um número natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos calcular as seguintes potências de i. Quanto que é i elevado a 0? Já sabemos que é 1. I elevado a 1 é i. I elevado ao quadrado é da definição de números complexos, é menos 1. I elevado ao cubo, essa agora eu não sei. Porém, eu vou decompor o i elevado ao cubo como sendo i elevado ao quadrado vezes i. Você já sabe que i elevado ao quadrado é menos 1. E menos 1 vezes i é menos i. Então, observa, olha, fazendo o crescimento dos expoentes das potências de i elevado a 0, 1, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, menos 1, i elevado ao cubo, fazendo a decomposição, é menos i. Vamos continuar calculando as potências. Olha, i elevado à quarta pode ser decomposto i elevado ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então fica menos 1 vezes menos 1, que é 1. I elevado à quinta pode ser i à quarta vezes i. I elevado à quarta, acabei de calcular, que é 1. 1 vezes i, fica i. I elevado à sexta pode ser i elevado à quarta vezes i elevado ao quadrado. I elevado à quarta é 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. I elevado à sexta pode ser i elevado à quarta vezes i elevado à terceira. I elevado à quarta é 1. I elevado à terceira, nós já calculamos, é menos i. E 1 vezes menos i, menos i. Se você observar, as quatro potências de i anteriores deram exatamente esses mesmos resultados e nessa ordem. 1, i, menos 1 e menos i. Agora você vai observar que as próximas potências de i, as quatro próximas potências de i, também vão dar esses mesmos resultados nessa ordem. Olha lá, i elevado à oitava pode ser i à quarta vezes i à quarta, que vai dar 1. Verifique. I elevado à nona pode ser i elevado à oitava vezes i. I elevado à oitava é 1. 1 vezes i, i. I elevado à décima é i elevado à oitava vezes 2, que vai dar menos 1. Verifique. I elevado a 11 é i elevado à oitava vezes i elevado à terceira, que vai dar menos i. Os mesmos resultados das quatro anteriores e das quatro outras anteriores. Se eu continuar o raciocínio das potências de i, as quatro próximas darão esses mesmos resultados na ordem, as outras quatro próximas também. Então a gente conclui que as potências de i, elas vão dando os mesmos resultados e na mesma ordem de 4 em 4. Sempre vai ficar 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então, se eu aumentar cada vez mais o expoente de uma potência de i, basta apenas eu dividir o expoente por 4 e o resto da divisão vai ser ou 0, ou 1, ou 2. Ok? Que são as quatro primeiras potências de i, que dão os resultados principais. 1i menos 1 e menos i. Nós vamos provar isso no próximo slide. Então vamos fazer o seguinte. Quando você dividir o expoente da potência de i por 4, uma vez que os resultados se repetem de 4 em 4, você vai ter um quociente e um resto. Então, pelo algoritmo da divisão, o n vai ser igual a 4 vezes o quociente mais o resto. Então, quando eu pegar o i e elevar ao n, é o mesmo que eu pegar o i elevado ao 4q mais r, certo?
Agora eu vou fazer uma conta desse lado de cá. Aqui é uma soma de expoentes. Como você já sabe, na propriedade de potências, eu posso decompor essa soma de expoentes numa multiplicação de mesma base. Lembra? Conserva a base e soma os expoentes. Eu estou fazendo a volta dessa propriedade. Agora aqui, eu tenho uma multiplicação de dois expoentes, que é o 4 pelo Q. Essa multiplicação de dois expoentes é a potência de potência. Então, eu posso, ao invés de escrever i elevado a 4Q, i elevado a 4 elevado a Q. Eu faço isso para você perceber que i elevado a 4 é 1. E 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, 1 vezes i elevado a r é i elevado a r. Então, nós chegamos à conclusão que i elevado a n é igual a i elevado a r. Ou seja, i elevado a qualquer expoente é igual a i elevado ao resto da divisão daquele expoente por 4. Vamos ver um exemplo para clarear essa ideia. Qual é o resultado de i elevado a 1324? Você vai dividir o 1324 você vai dividir o 1324 por 4 e vai ver quanto que vai dar o resto, que vai ser 0. Então, o i elevado a 0 é o resultado da potência i elevada a 1324. I elevado a 0 você já sabe, que é 1. Qual é o resultado de i elevado a 10.001? Você vai dividir 10.001 por 4 e vai ver que o resultado é 1. Então, i elevado a 1 é o resultado dessa potência, que é i. Qual é o resultado de i elevado a 20.355? Divide 20.355 por 4, que vai dar resto 3. Então, i elevado a 3 é o resultado dessa potência, que é menos i. E qual é o resultado de i elevado a 10.354? 19.354. Divide o 19.354 por 4, que vai dar resto 2. E o i elevado a 2 é o resultado dessa potência de i, que é menos 1. Ok? Bom, agora é com você. Com base nessa videoaula, você vai fazer a atividade e vai entregar. Qualquer dúvida, poste lá no fórum que eu estou sempre à disposição. Ok? No mais, bons estudos e até a próxima videoaula.